Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Participar, a gente vinha comentando aqui, participar da Campus é muito bom. E agora participar para falar do programa Centelha é melhor ainda, né? Brevemente, então, me chamo Edson, atualmente eu sou gerente de inovação da FAPEG, né? Comigo aqui, nosso parceiro Wagner Neto, da Industry Care, né? Empresa selecionada na primeira edição do programa Centelha. E a gente hoje aqui, né, a nossa proposta é falar um pouco mais do programa Centelha, né, alguns dados da primeira edição, quais as expectativas para essa segunda edição, que vai ter o seu edital publicado esse ano, e também trazer, né, um dos cases de sucesso dessa primeira edição, que é a Industry Care. Mas, Wagner, te apresenta para a galera rapidamente aí. Boa tarde, pessoal. Como Edson introduziu, sou um dos participantes empreendedores do Centelha, primeira edição do Centelha aqui de Goiás. A gente tem uma startup chamada Industry Care. Um pouquinho mais para frente eu vou contar um pouquinho sobre ela, vocês entenderem o que a gente faz, o que a gente pode trazer ainda de benefícios para a indústria em Goiás e no Brasil. Não, legal. Eu preparei uma breve apresentação aqui. A gente vai discutir, né, sobre o programa Centelha durante esse painel, mas em nome da FAPEG, da presidência da FAPEG, do presidente Robson Vieira, também em nome do diretor científico e de inovação da FAPEG, Marcos Arriel, né, é um prazer para nós estarmos aqui compartilhando um pouco da experiência do Centelha, dessa primeira edição. O Centelha, que é uma iniciativa do Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovação, que através da FINEP, com a execução estadual da FAPEG, né, seleciona jovens ideias, ou seja, jovens empreendedores, né, que têm uma ideia, acreditam naquela ideia e, através de subvenção econômica, então, permite que essas ideias elas se tornem um CNPJ, de fato, se tornem em um negócio, né? Então, é uma bela iniciativa, né, uma iniciativa a nível nacional, né, e executada aqui no estado de Goiás pela FAPEG. Então, assim, a primeira edição do programa Centelha, ela ocorreu em 2019, né? A primeira chamada pública foi publicada em 2019 e já na primeira chamada o programa aqui no estado de Goiás foi sucesso, né? Entre os 19 estados que participaram dessa primeira edição, Goiás ficou na 6ª posição ali em relação ao estado que mais recebeu propostas, né, nesse programa, né, foram 917 propostas recebidas, né, e o desafio foi, de fato, então, selecionar 28 projetos que receberiam a subvenção econômica, o apoio financeiro e também todo o apoio técnico, né, da equipe para que essas ideias se transformassem em negócios, né? Ou seja, a gente está falando aqui de mais de 2.000 pessoas envolvidas, né, porque essas propostas que foram submetidas, elas poderiam ser de uma pessoa, poderiam ser de duas, ou seja, né, e a grande parte dos projetos, de fato, tinha uma equipe, né, uma equipe envolvida, é o caso aqui da Industry Care, né, com o Wagner, ele vai poder explicar isso para nós, mas, de fato, foi um grande desafio, né, entre quase 1.000 propostas, selecionar as 28 mais bem preparadas, digamos assim, né, perante a avaliação dos consultores ad hoc e fomentar esses projetos. Então, o programa Centelha é isso, né? Jovens empreendedores que têm uma ideia e aquela ideia tem potencial de negócio, tem um mercado bem definido, ou seja, e que precisam, talvez, naquele momento de apoio, recurso financeiro para transformar essa ideia em negócio. Então, foram 28 projetos selecionados aqui no estado de Goiás. Cada um desses projetos recebeu R$60 mil para, de fato, constituir a sua empresa, né, e executar o seu projeto durante os 12 meses de execução do projeto, né? Então, a gente está falando aqui de mais de R$1,5 milhão que foram injetados na economia do estado para fomento de iniciativas inovadoras, né, através do programa Centelha. É importante citar aqui que esse recurso financeiro, né, 1/3 dele é recurso do Tesouro do Estado, ou seja, recurso público, né, do governo do estado de Goiás, que através da FAPEG é revertido a essas ideias que foram selecionadas, e 2/3 vem, então, do principal financiador do programa, que é a FINEP, né? Além do valor de R$60 mil, né, as 15 empresas mais bem classificadas nessa primeira edição também receberam uma bolsa do CNPq,
no valor de R$30 mil, que é de fato para dar uma segurança financeira, principalmente no início do projeto, né? Ou seja, é bem comum, né, que ao ser selecionado no programa Centelha, alguns empreendedores tenham que abrir mão de alguma atividade laboral ou algo do tipo. Então, ter essa segurança financeira da Bolsa para poder se dedicar ao projeto é fundamental, né? Então, uma grande surpresa para nós aqui da FAPEG foi, de fato, ter atingido as 5 grandes mesorregiões do estado de Goiás, né? A gente conseguiu chegar, então, a 64 municípios, né? Isso representa 26% dos municípios do estado. O desafio para a segunda edição é aumentar isso, né? De fato, levar essas iniciativas inovadoras, né? A possibilidade de municípios, né, nos extremos do estado, ou seja, na região noroeste, na região sul do estado, poderem, né, também participar do programa. Então, a publicidade, a divulgação do programa, ela é fundamental para que a gente tenha sucesso nisso. Uma estatística do programa, né, que também foi uma surpresa muito positiva, é que mais de 30% dos projetos, né, recebidos, ou seja, das ideias recebidas, foram na temática de tecnologia social, né? Então, isso mostra, né, a atenção do empreendedor goiano, né, às demandas da sociedade, né? E isso é extremamente relevante, porque a gente está tratando aqui, de fato, de um programa, né, que tem uma aparência de política pública. Então, assim, né, tu fomentar ideias inovadoras, e essas ideias inovadoras terem projetos, né, terem iniciativas que contribuam, né, para o social do estado, também é fundamental, né? Na sequência ali, um número expressivo de propostas que foram recebidas na área de automação. Na sequência, um número também considerável, né, de 10% que foram na área de mecânica. Então, o programa Centelha, ele é muito democrático, né? O empreendedor que tem uma ideia na área de design pode submeter a sua ideia no programa Centelha. O empreendedor que tem uma ideia na área de química e novos materiais pode submeter a sua ideia no programa Centelha. Então, de fato, é uma iniciativa, né, que permite que as mais diversas áreas do conhecimento sejam contempladas, né, através das iniciativas inovadoras. E a gente fala muito aqui, né, de jovens empreendedores, mas jovens no sentido de empreendedores que estão iniciando a sua jornada empresarial, né? Porque na primeira edição, né, nós tivemos submissões de propostas, né, de pessoas com 18 anos até pessoas com mais de 70 anos. Isso mostra que aqui no estado de Goiás, né, a gente sempre fala que o estado de Goiás é um estado empreendedor, né? A gente observando o número de empresas familiares que nós temos aqui, então claramente, né, o estado de Goiás é empreendedor. E essa estatística aqui é muito bacana, porque tu tem, sei lá, o jovem ali que saiu do ensino médio, né, e o senhor, né, que já está caminhando lá para a última metade da sua vida, submetendo as suas ideias num programa de empreendedorismo inovador. Então, assim, de fato é um programa muito, muito democrático. E não só a questão da subvenção econômica, né? Talvez um diferencial, até mesmo por ser um programa, e aí teve um grande aprendizado na primeira edição, né? Foi a primeira edição, a gente conseguiu entender como o programa se comportou no estado, a gente também teve o comportamento do programa em outras regiões do país, né? Mas uma questão importante, né, e talvez isso seja um grande diferencial, é que não só a questão da subvenção econômica, não só recurso financeiro para as empresas começarem o seu negócio, mas também uma série de capacitações, oficinas, o acesso a parceiros, né? Ou seja, o aumento do networking, né, que essas jovens startups acabam tendo através do programa, e isso é algo que vai ser amplificado, né, na segunda edição. É fundamental, de fato, né, para a profissionalização desses empreendimentos e para o sucesso deles, né? E aí, claro, né, assim, dentro das mídias, né, seja nas mídias oficiais do governo do estado, né, das fundações e também de outros meios de comunicação, essas empresas que participam do programa Centelha acabam tendo uma certa visibilidade no mercado, e isso é fundamental, né, para que a empresa, de fato, consiga um espaço no mercado através dessas divulgações. Isso certamente soma. Né? Então, assim, qual a expectativa para a segunda edição do programa Centelha? Então, aqui a FAPEG, né,
como executora do programa, e a FAPEG é executora do programa, mas o programa ele roda com uma série de parceiros, né? Eu até não conseguiria citar todos aqui, são mais de 30 instituições parceiras da FAPEG que ajudam na execução do programa Centelha, sejam com a ministração de oficinas, de workshops, instruções para as empresas, né? O oferecimento de algum tipo de benefício, né? Enfim, né? Mas um grande parceiro da FAPEG no Centelha, de fato, é o Sebrae, né? Um grande parceiro, a RGI também, Rede Goiana de Inovação. Então, é um trabalho feito a muitas mãos, né? Que tem a liderança da FAPEG aqui no estado, mas, de fato, é um trabalho colaborativo. E para a segunda edição do programa, né, que o edital vai ser lançado esse ano, né, nós tivemos um ganho de corpo do programa, né? Na primeira edição foram 28 projetos, né? Para a segunda edição agora, né, que o edital já está no forno, são 50 projetos, ou seja, 50 ideias inovadoras, né, vão se transformar em negócio e vão receber a subvenção econômica do programa Centelha para que esse negócio dê seus primeiros passos, né? Então são 50 projetos nessa segunda edição, cada uma vai receber então o valor de R$60 mil, né? E não só isso, né? O CONFAP, né? Que é o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa aqui do Brasil, né? Costurou junto com o CNPq um belo acordo e todas essas 50 empresas vão receber também uma bolsa de desenvolvimento tecnológico no valor de R$27 mil, que é justamente pelo que foi citado no início, né? Para que esse empreendedor consiga ter tranquilidade financeira, principalmente no início do negócio, né? E consiga desenvolver o negócio com maestria, assim, e os resultados sejam os melhores possíveis, né? Que ele consiga ganhar espaço no mercado, consiga desenvolver o seu produto e com isso, né? Goiás se destaque cada vez mais no cenário nacional como um berço aí de grandes startups, né, de startups de relevância, né? Então a gente está falando aqui, né, para 2021, 2022, a injeção de mais de R$3 milhões, né, na economia do estado, justamente para fomentar iniciativas inovadoras, para permitir que essas jovens startups desenvolvam o seu projeto, e isso colabora e muito, claro, para o ecossistema de inovação aqui do estado. Então a gente está falando de algo grande aqui, né? A nível nacional, né, a expectativa é que sejam criadas mais de 1.000 startups, né? Então assim, a gente está falando de algo realmente grande, né? Nesse exato momento, só o Acre, né, não aderiu ainda ao programa Centelha, mas tem uma negociação em aberta para que, de fato, né, os 26 estados mais o DF, né, estejam dentro e de fato seja um programa de abrangência nacional. Né? Então, qual é a proposta? Então, a proposta é lançar a segunda edição do programa Centelha, já agora no mês de agosto, durante o segundo FAPEG Summit. Então, no dia 10 de agosto, né, a FAPEG está promovendo o segundo FAPEG Summit, né, que vai ser um grande encontro, assim, para celebrar os editais que estão em aberto dentro da FAPEG, né, para celebrar o acordo, né, com algumas instituições parceiras. E então, no dia 10 de agosto, a gente vai estar lançando a segunda edição do programa Centelha. E é importante, né, todos aos interessados, né, acompanharem nas páginas oficiais da FAPEG a publicação desse edital, né, toda a comunicação, toda a movimentação, porque a expectativa é recebermos mais de 1.000 propostas, né, de ideias inovadoras e dentro dessas 1.000 propostas, então, selecionar aquelas 50 mais bem avaliadas que vão participar, né, vão receber a subvenção econômica nessa segunda edição, né? Mas, né, assim, uma breve apresentação do programa Centelha, né, de fato, né, vai ter o lançamento oficial dia 10 de agosto, durante o FAPEG Summit, né? É importante acompanhar nas mídias da FAPEG, mas a gente trouxe aqui hoje, né, um dos cases de sucesso, né? Foram 28 projetos selecionados na primeira edição, né? E, de fato, os 28 projetos a gente tem acompanhado, né, alguns mais de perto, outros a gente, né, falta abraço para estar mais próximo, mas a gente tem acompanhado, sim, 100%, e eles estão caminhando, né, os projetos estão caminhando, eles receberam a subvenção, né, os projetos estão em execução, né, projetos das mais diversas áreas do conhecimento, né, a gente trouxe aqui o caso da Industry Care hoje, né, que o Wagner Neto aqui vai poder falar um pouco do projeto, né, o que é a Industry Care, né, e depois a gente vai bater um papo aqui justamente para
poder entender, né, como que é a participação de uma startup, né, de uma jovem startup dentro do programa Centelha, como foi a experiência do Wagner, né, da equipe, né, dentro do programa, e o objetivo é esse, né, de fato a gente apresentar o programa e incentivar, né, aquele empreendedor que está nos assistindo aqui a submeter a sua ideia no programa Centelha, já em agosto agora, e concorrer então, né, a essa seleção e ter acesso à subvenção econômica, às consultorias, né, todo o suporte para que essa ideia se transforme num negócio. Beleza, Wagner, vamos falar, pode passar a tua apresentação. Enquanto o pessoal arruma... pronto, já está aí. Bom, contar um pouquinho sobre a IndustryCare, a nossa startup. A gente ajuda indústrias desde a geração até a gestão dos dados do chão de fábrica. A gente monitora em tempo real indicadores de consumo, produção e processos. E a partir desse monitoramento, a gente ajuda as indústrias a diagnosticar, a tratar e a prevenir suas perdas, tanto perdas e ineficiências, tanto a nível energético como operacional. Isso, como um todo, ajuda elas a reduzir seus custos, reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente tem um time fundador já com ampla experiência no segmento industrial, anos aí, mais de 30 anos somados em projetos de eficientização industrial, em indústrias de grande porte, de vários segmentos, falando de Ambev, BASF, Cargill, Heineken, entre várias outras. Indústrias que no passado, em projetos de consultoria, de engenharia pura, foram savings multimilionários, milhares de toneladas de CO2 que foram reduzidas de emissões. E a gente se juntou com esse time tendo um lado forte no comercial, no lado técnico, no lado de software, de inteligência artificial, de produto, para juntar isso e somar e colocar a tecnologia a favor para a gente conseguir trazer a indústria brasileira para os índices mais elevados de competitividade, de produtividade e eficiência. E a gente entendeu dessa jornada prévia de cada um desses empreendedores com contato com a indústria, que hoje o termo buzzword praticamente de indústria 4.0, a gente está hoje vivendo a quarta revolução industrial. Quem lembrar das aulinhas de história lembra da primeira revolução, segunda, terceira, desde a revolução da máquina a vapor, depois da eletricidade, o modelo de produção em massa do Ford, depois a terceira revolução da automação, e hoje a gente está vivendo a quarta revolução industrial, que é a primeira revolução que não é uma única tecnologia que está ditando ela, é um conjunto de várias tecnologias aplicadas e combinadas que estão trazendo uma revolução. Isso dentro do contexto industrial, é lindo o termo, mas na prática é bastante complexo que as indústrias cheguem nesse patamar, tanto que numa pesquisa da ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, apenas 1,6% das indústrias brasileiras estão com alguma iniciativa de indústria 4.0. Então a gente ainda está bem atrás de outros países mais desenvolvidos. Na Alemanha, por exemplo, são 94% das indústrias que já têm iniciativas em indústria 4.0. E no contexto a gente entendeu a grande dor, o grande desafio para as indústrias, especialmente aqui no Brasil, de chegarem nesse patamar. Infraestrutura de comunicação dentro do chão de fábrica, não é muito simples você pegar um dado de um motor, de um equipamento, trafegar ali dentro da indústria. A indústria é um ambiente hostil, tem muito ruído, muito barulho, muita poeira. Então, pegar esse dado de um equipamento, trafegar ele dentro do chão de fábrica, chegar ele em uma antena e subir para a nuvem não é um ponto muito simples. O segundo aspecto, desafio para a indústria, é o ponto de tecnologias. As informações estão espalhadas. Estava até conversando aqui com o Edson antes, ele tem uma experiência também em indústria e dificuldade que é muita coisa manual, muita coisa em planilha, em prancheta, e quando mesmo vai informatizar, informatiza, mas estão em sistemas que não se conversam, a informação ainda fica em sistemas espalhados, em silos. Isso dificulta bastante. E, por fim, o último desafio das indústrias é o aspecto financeiro, que é a dificuldade que, no geral, times industriais têm de levantar orçamento
para fazer aquisição de sensores, de medidores, para ter os dados que eles precisam para tomar decisão. E mesmo projetos de melhoria, tem um equipamento, a idade média dos equipamentos no Brasil é de 17 anos. Então a gente tem equipamentos de idade média, então a gente encontra até motor antigo, um Buffalo lá de 40 anos na fábrica, eficiência lá para baixíssima e ainda operando. Mais motivos para a nossa grande distância em competitividade industrial. E as indústrias têm dificuldade em levantar orçamento para fazer projetos de digitalização, de indústria 4.0 e mesmo de comprovar a necessidade de trocar um equipamento desses antigos, porque eles não têm dados. A gente entendeu esses desafios e viu a energia, e energia, tanto energia elétrica quanto térmica, a parte de gás natural, de combustíveis fósseis, que se queima para gerar energia, como a porta de entrada para ajudar a indústria a se digitalizar. Então a gente começa o trabalho monitorando a energia elétrica e térmica. A partir desse monitoramento, a gente detecta oportunidades de eficientização que devolvem dinheiro para o caixa da indústria e viabilizam com que a gente pague toda essa jornada da digitalização e monitore consumo, produção e processos. E aí a solução que a gente elaborou, acho que puderem me ajudar, o slide que não está passando. Perfeito. A gente elaborou uma solução, uma plataforma completa, que engloba desde a parte de hardware, de sensores e medidores inteligentes, que capturam essas informações de equipamentos, de painéis de elétrica, distribuição elétrica, de medições de vazão de água, de vapor, de gás, de ar comprimido. Na parte de software, a ferramenta em si, tangível, visual, que vai ajudar os times a visualizar todos esses dados, entender o que está acontecendo no seu chão de fábrica. E Mindware, nosso conhecimento especializado, um time aí de mestres e um PhD com ampla experiência para interpretar também essas informações e ajudar a indústria a se tornar mais eficiente. E aí na parte de hardware, a gente tem um modelo de negócios inovador, que a gente não quer vender hardware, não quer vender equipamento e não quer reinventar a roda. Já existe muito equipamento na indústria de vários fornecedores. O que a gente faz, entendendo a dificuldade da indústria de fazer esse investimento, a gente faz por eles. Porque a gente sabe que essa conta paga. Então a gente assume esse investimento, esse CAPEX, esse custo de aquisição, a gente implanta esses sensores e medidores que são de grandes indústrias, grandes parceiros, Siemens, ABB, entre vários outros. A gente vai atrás dos hardwares que já existem no mercado para gerar os dados que a indústria não possui. E a gente também aproveita todas as medições já existentes, integra todas essas informações para centralizar tudo isso em um único banco de dados, permitindo que a gente monitore em tempo real indicadores variados de consumo, produção, processos, consiga cruzar essas informações, ter insights e ajudar uma tomada de decisão muito mais ágil. E quando a gente também centraliza todas essas informações, a gente tem um volume de dados expressivo, é o que se chama hoje de Big Data, e no contexto da indústria, Big Data industrial. Aí a gente consegue fazer muita coisa, a gente consegue treinar modelos de inteligência artificial específicos, contextualizados para cada ecossistema fabril, e com isso também, de novo, ajudar as nossas indústrias a serem mais eficientes, mais produtivas, mais competitivas e sustentáveis. No último pilar nosso de trabalho, que é o Mindware, o nosso conhecimento especializado, a gente entendeu que também a gente precisa criar um modelo de atuar de ponta a ponta, desde a implantação desses sensores e medidores inteligentes, que a gente assume investimento, que geram os dados que a indústria não possui. A gente também fazer ciência de dados, entender, analisar esse contexto, ajudar a indústria a ter um contexto, um significado e recomendação do que fazer. Eles também precisam desse tipo de apoio. E com isso a gente apresenta projetos, oportunidades de melhoria, seja em eficientização energética, como usar da melhor maneira nossos recursos, seja energia elétrica, seja gás natural, água, ar comprimido, vapor, seja em eficiência operacional, que é reduzir tempos de parada, reduzir problemas na linha, seja até mesmo em tratamentos de resíduos que as indústrias geram. E aí a gente ajuda em toda a jornada da digitalização rumo ao 4.0. Esse é um gráfico da Acatec, um instituto alemão que começou e difundiu o termo indústria 4.0. Então a gente tem a automação, que é da indústria 3.0. Então a partir da automação a gente entra na digitalização, que é um pré-requisito para se entrar na indústria 4.0. Então o primeiro passo é informatizar, que é você armazenar os dados do que você tem, depois conectar e saber saber aquilo que está acontecendo. Então você tem um histórico, você tem um contexto. Então a gente entendeu
que a gente primeiro precisa atuar nessa frente de digitalização, entrando com as medições, integrando, aproveitando os dados já existentes, para então habilitar a indústria para o 4.0, para ver o que está acontecendo. O primeiro estágio de atividade, você ter modelos de inteligência artificial, ciência e produtividade. E para viabilizar essa jornada que exige, que demanda investimento em tecnologia, a gente entendeu que a gente pode atacar os próprios custos e perdas que estão escondidas, as perdas e ineficiências que estão escondidas no custo operacional. A gente até brinca, a gente como consumidor, quando vê um cano furado em casa, a gente fecha o registro, chama o encanador, troca o cano, mas na indústria isso não acontece. O cano furado vira chafariz e vira uma obra de arte e nada se faz. E tem muita ineficiência, tem muita perda de energia elétrica, de gás natural, de água, e a gente ataca justamente essas ineficiências e perdas que acabam saindo na conta no custo operacional. Então a gente ataca isso para viabilizar toda essa jornada. E o nosso trabalho, a gente vê aí 3 pilares. A gente busca monitorar indicadores da fábrica mais em tempo real possível. A partir desse monitoramento, a gente detecta oportunidades de melhoria, seja de eficientização energética, operacional, e quando a indústria executa essas oportunidades que a gente mostra para ela, a gente tem um savings, a economia comprovada pelos dados, isso projetado no tempo, você tem aí o que vai pagar essa conta e viabilizar, voltar para uma nova onda de monitoramento, de digitalização, que por sua vez vai viabilizar que a gente detecte novas oportunidades de melhoria e, por sua vez, novas economias, novos savings. E aí, nesse contexto desse monitoramento, dessa digitalização, desse apoio que a gente traz, a gente consegue ajudar as indústrias a ganhar eficiência, ganhar produtividade, disponibilidade e confiabilidade. E, claro, a gente ataca os custos, então, custos operacionais, custos com energia, custos com manutenção. E todo esse aspecto também tem um lado sustentável, que a gente ajuda as indústrias a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Então, a indústria, quando se torna mais eficiente, quando usa os nossos recursos com mais inteligência, com mais eficiência, o meio ambiente agradece. E todo esse modelo nosso de negócios, a inovação que a gente traz na forma como a gente trabalha. Então, o modelo que a gente vende como assinatura, hoje é uma grande tendência no mundo de software. A gente, como consumidores, assinamos, temos assinaturas de Netflix, de Prime, de vários outros aplicativos. Então, no contexto empresarial também é um modelo que tem ganhado muita evidência. Ao invés de comprar uma licença caríssima, a gente trabalha, a gente não vende o hardware, a gente encapsula tudo de hardware, software, nosso conhecimento técnico, um modelo de assinatura. A gente entra com uma mensalidade e com essa mensalidade, em forma de contrato mesmo, a gente assume o compromisso de que em 3 meses a gente já está pago pela indústria, pelas oportunidades que a gente encontra. E a gente assume todo esse investimento dos sensores, dos medidores, da infraestrutura de comunicação para digitalizar a indústria. E aí a gente, como a IndustryCare, nesses 2 anos aí de existência, 1 ano e meio praticamente, com o produto já em mercado, a gente já trabalhou com indústrias de grande porte, de vários segmentos. BASF, um grupo químico, a maior indústria química do mundo, a Companhia Siderúrgica Nacional, também gigante, a EDP Energias de Portugal, a M. Dias Branco, a maior fabricante de massas e biscoitos da América Latina, Mineração Rio do Norte, a maior mineradora de bauxita do país, e a Minerva Foods também, uma gigante aí, produtora de carne. Então, foram projetos variados, desde entender o tipo de produto e como que isso influencia no consumo de energia elétrica, de gás natural, em áreas de refrigeração, de geração de vapor, de inteligência artificial pura. Por exemplo, o caso aí da Minerva, a gente recebeu dados históricos deles, de características da carne bovina, o que especificamente influencia na acidez dessa carne, que dependendo dessa acidez, eles definem os mercados para que eles podem exportar. Então, mercados mais restritos, mais exigentes, e mercados menos restritos. E a gente criou um modelo de inteligência artificial que chegou a 97% de acuracidade, de entender qual seria esse valor dessa acidez da carne, baseado em parâmetros de se o animal é fêmea, é macho, castrado, se ele veio de um confinamento confinamento, se estava em pasto, se ele estava em qual estado, qual foi o processo dele de corte dentro do frigorífico. Então, a gente conseguiu também elaborar esse projeto para a Minerva.
E o Centelha foi um dos principais programas de inovação que a gente participou, teve grande importância para nós, tanto, obviamente, pelo recurso financeiro, para ajudar a gente a acelerar contratações, refinar a nossa tecnologia, quanto também toda a visibilidade, como o Edson falou, assim, o programa abriu muitas portas em Goiás e no Brasil como um todo. A gente, como participante do Centelha, também ganha pontuação extra em outros editais públicos. Além do Centelha, a gente também participou de 2 outros programas, iniciativas do Ministério de Ciência e Tecnologia, o Conect Startup Brasil, em 2020, o início de 2020 praticamente todo. A gente, como outra startup também participante do Centelha, fomos um programa que selecionou 100 startups no primeiro ciclo, 3 meses. Depois dessas de destaque, 50 passaram para um segundo ciclo e, por fim, nos últimos 3 meses, 25 dessas startups. E a gente, junto com a Total Strategy, fomos também participantes de Centelha, startup goiana, fomos uma das que participaram aqui do Conect Startup Brasil. E o IA2, do programa de inteligência artificial do Ministério de Ciência e Tecnologia, igualmente a IndustriCare, junto com a Total Strategy, junto com a Encaixe, outras 2 startups também do Centelha, participamos do programa, recebemos fomento público do Ministério de Ciência e Tecnologia para desenvolver inteligência artificial para ajudar nosso país. E, dentre outros programas de inovação, tanto internacionais, o Starter foi um programa internacional, mais de 800 startups de 74 países concorrendo. A gente foi uma das 10 daqui da América Latina que fomos selecionados. O Germinar Tecnologia, programa já de inovação aberta com a M. Dias Branco, a fabricante de massas e biscoitos. MStart, programa de inovação na mineração. O InovaAve, programa de fomento, de apoio a startups também na área da cadeia aviária. E, claro, a gente tem uma rede aí de parceiros e apoiadores. Startups precisam de tanto ter mentores, outros empreendedores e instituições como a FAPEI, que nos fomenta, que nos ajuda a acelerar, a nos guiar tanto com recurso financeiro como intelectual. Então, a gente tem muito a agradecer aí, claro, todos os órgãos públicos que acreditaram, viram o potencial da nossa solução em um apoio no impacto na indústria brasileira. A gente tem também uma conexão bem forte com vários institutos Senai, Senai de São Caetano, de São Paulo, o UpLab, o Senai lá o Senai Cimatec, o Senai do Paraná, são os ICTs, o CID também como ICT, a Cisco, programa de aceleração também de startups que a gente está participando do UpLab Senai com a Cisco, o CEIA, aqui o Centro de Excelência Inteligência Artificial daqui do estado de Goiás, e a UOL Aceleradora, que é a nossa aceleradora, nossa investidora e aceleradora também. E para fechar assim, a apresentação, reforçando assim, todo esse modelo que a gente traz de monitoramento de consumo, produção e processos, está bem alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, é uma tendência. Hoje muito se fala sobre ESG também, as práticas ambientais, sociais e de governança. Então, a gente está bem casado nisso. A gente busca, com esse modelo, com esse monitoramento, ajudar as indústrias a ter um consumo e produção muito mais responsáveis, a relação de eficiência, de eu gastar menos energia, menos água, menos gás natural, entre outros, para produzir a mesma quantidade de produto. Eu ter essa eficiência, tudo isso reflete também na redução das emissões de gases de efeito estufa, e é algo que a gente também está bem atento. E, felizmente, as indústrias, por demanda do mercado, dos consumidores, de investidores, estão mais atentas a isso também, buscando soluções para ajudá-los a serem mais sustentáveis. Bom, essa era a visão geral para dar um panorama do que a gente, como IndustriCare, faz e como que a gente está atuando aí com as indústrias. Não, legal. Obrigado, Wagner. De fato, é uma solução, né? É uma solução para a indústria, né? O nosso estado aqui tem um grande desafio que, de fato, é fomentar, né, a produção industrial também, né? A gente é forte em commodities, né? Mas tem uma série de iniciativas do governo, né, de entidades empresariais que é, de fato, para intensificar a produção industrial no estado, né? E aí tu citou algo bem interessante que é o setor público, né, acreditar e incentivar o empreendedorismo, né? Então, assim, aqui no estado de Goiás, né, por ser um estado empreendedor, né, o governo do estado, de fato,
realiza essas iniciativas empreendedoras, e o Centelha 2 está aí. Né? Agora, em agosto, né, tem o segundo edital do Centelha, né, que é executado pela FAPEG. Mas eu queria entender contigo, Wagner, até para despertar esse senso, né, em quem está nos assistindo, ali, aquele jovem empreendedor que tem a ideia, mas talvez não se decidiu ainda, né, em como dar esse passo, né? Como foi, lá em 2019, como foi a iniciativa de submeter a proposta de vocês no programa Centelha, né? A gente viu que a equipe técnica é muito experiente, né? É muito experiente, o corpo técnico é fenomenal, assim, mas de fato, né, para um negócio dar o primeiro passo, ele necessita de um certo recurso financeiro ali, né? Alguns custos iniciais tu acaba tendo ali. Como foi então, né, para a indústria, né, essa iniciativa de participar do Centelha, e quais foram os passos, assim, né? Como vocês decidiram, e após a submissão, como foi a experiência dentro do programa Centelha? Perfeito, Edson. Bom, a gente tem uma conexão bem forte com o ecossistema, com todos os agentes aqui, os atores e líderes de comunidade. Então, a gente viu a divulgação, achou interessante, viu a oportunidade, não apenas de novo pelo recurso financeiro, que é óbvio, muito bem-vindo, mas pela visibilidade, como você comentou, de ser a primeira edição, de ter a oportunidade e a responsabilidade de ser uma das startups que recebam recurso de fomento público. Então, é o nosso dinheiro como contribuintes que está voltando para viabilizar não apenas a nossa inovação, quanto dos outros 27 empreendedores, negócios. Então, a gente viu a oportunidade, viu o edital, viu que a gente se encaixava. A gente já tinha o CNPJ aberto, a gente abriu o CNPJ em junho de 2019. O edital abriu um pouco tempo depois, mas a gente se encaixava, a gente estava iniciando um bootstrap, a gente, como empreendedores, assumindo os investimentos e buscando desenvolver a solução e, na sequência, vender para o mercado para, de fato, se tornar um negócio sustentável. Então, a gente viu a oportunidade, viu que casava e todo o sentido de participar do programa Centelha. Então, as fases foram 3 fases, me corrija se eu não estiver enganado, e cada uma dessas fases houve maior exigência nas informações de detalhamento para que os avaliadores pudessem analisar, entender um pouquinho melhor do que a gente, como visão, tinha, de como se o negócio para de pé, se faz sentido isso. Então, a gente foi uma das selecionadas, recebemos feedbacks durante essas etapas também bem interessantes, feedbacks também negativos, o que é ótimo, que para quem está querendo participar, até já a dica que mesmo que você acha que você não tem chance de participar, de ser selecionado, o feedback já de um avaliador já pode te dar alguns insights do que você ainda precisa melhorar para, de fato, seguir com menores riscos, com maiores chances de sucesso. Em cada uma dessas fases do Centelha, do processo de seleção, a gente foi recebendo feedbacks de avaliadores, positivos, outros negativos, chamando atenção para alguns detalhes de negócio, de risco, e foi bastante interessante nesse sentido. Na contratação em si, depois o depósito do fomento, a gente focou o fomento para acelerar a frente nossa de tecnologia, então para trazer terceiros em frentes específicas de desenvolvimento de software para nos apoiar a ter uma ferramenta, uma plataforma mais estável, mais bem robusta para atender grandes clientes. Como vocês viram aí na apresentação, são indústrias de grande porte, então o erro não é muito bem-vindo em nenhum lugar, e no segmento tradicional como esse, a gente não tem muita chance para erro. Então, a gente tem uma preocupação extra para fazer tudo bem feito, para que eles vejam o resultado, vejam o nosso profissionalismo e a gente consiga seguir dentro deles. Não, tu citou algo interessante, né? Uma dúvida que sempre surge né, para participar do programa Centelha, né? Eu preciso ter uma empresa constituída, ou então eu não posso ter uma empresa constituída, né? Mas é uma brecha, né? É um critério de seleção bem interessante, né? Dentro do programa Centelha, que não necessariamente, né, a empresa ela precisa estar constituída para participar do programa Centelha.
né? Tu submete a tua ideia como CNPJ, né? Como uma equipe de trabalho, né? Passa pelas fases de seleção, né? Recebe todos esses feedbacks que o Wagner citou aqui, que de fato é um grande diferencial para te ir aprimorando a tua ideia no decorrer das fases. E após o resultado final, né? O teu projeto sendo selecionado, aí sim tu pode, né, constituir a tua empresa, constituir o teu CNPJ, ou então, no caso aqui da Industry Care, né, era uma jovem empresa, né, com o CNPJ constituído há poucos meses, né? Então, assim, empresas que tenham o CNPJ constituído em até 12 meses podem participar do programa Centelha, podem participar para receber, então, a subvenção econômica, né? E aí o Wagner citou a questão da divulgação do programa, né, pelos parceiros, pelo ecossistema de inovação do Estado. E aí tem esse relacionamento com as outras empresas que participaram, né? A Industry Care é uma das 28, né? Então tem outras 27 empresas de segmentos assim totalmente diferentes, né, do que vocês atuam. Tem empresas que trabalham com design, tem empresas que trabalham com tecnologia social, tem empresas que trabalham na área química, né? E esse relacionamento, né, com essas outras empresas do programa Centelha despertou assim algum conhecimento adicional do ecossistema de inovação do Estado, né? Vocês conseguiram enxergar outros tipos de inovação que vem sendo adotado no Estado em outros segmentos, né, que é algo que vocês não conheciam, né, e se esse relacionamento assim com outros jovens empreendedores colabora assim, né, para o amadurecimento da empresa, né, assim, essa troca de experiência, a troca de desafios, né, até oportunidades, né, que podem surgir desse relacionamento. Como é que foi isso? Bom, claro, empreender é uma jornada dolorida e é sempre bom quando a gente tem outros empreendedores que estão passando pelo mesmo estágio, pelos desafios similares, por mais que estejam em outros segmentos. Então, a gente tem, como o Edson comentou e até mostrou no perfil das inscrições, e mesmo das selecionadas, a gente tem também uma diversidade de soluções, de segmentos, de tipos de negócio. E o melhor é a forma como a gente se ajuda. A gente tem um grupo com todos os empreendedores aprovados, então, desde ajuda nas próprias questões de prestação de contas, como, de novo, é um recurso de fomento, a gente tem que ter responsabilidade para prestar contas do que a gente está fazendo, se a gente está cumprindo com o que a gente tinha colocado, que seria usado o recurso, como em outros aspectos de oportunidades, de trocar ideias e dicas com empreendedores dentro do grupo. A gente tem desde empreendedores iniciantes, é o primeiro CNPJ, é a primeira jornada empreendedora, até empreendedores que já estão no segundo, terceiro, quarto negócio. Tem empreendedores jovens de idade e um pouco mais velhos, tem empreendedores com formação acadêmica alta titularidade e outros ainda em graduação. Então é bem bacana a gente ter essa interação, porque essa diversidade representa também muito bem nosso estado e todas as oportunidades, que não existe fórmula mágica para empreender. Então a FAPEG tem esse papel importante, Centelha tem esse papel importante para ajudar a fomentar, a dar essas bases e gerar essas conexões entre nós, empreendedores, e o ecossistema e parceiros que possam apoiar e reduzir as chances de risco e aumentar as chances de sucesso. Não, assim, a Industry Care, né, tem uma equipe bem diversificada, assim, tanto em conhecimento, né, quanto em experiência, né, mas assim, para quem está iniciando a jornada empreendedora, né, para além do conhecimento técnico, né, qual os cuidados, né, que o empreendedor tem que ter com essa caminhada empresarial, assim, principalmente, né, para aqueles que vão submeter a sua ideia no programa Centelha, né, que o edital, a segunda edição do programa Centelha tem o edital aberto agora em agosto. Quais os cuidados, né, empresariais, assim, dentro dessa caminhada, né, pela questão do recurso público, né, que tu bem citou, né, que precisa ser prestado conta, né, tem todo um fluxo, né, de prestação de contas, mas quais os cuidados, assim, além das questões técnicas, né, que são importantes nesse início, né, de caminhada empreendedora, né, porque o produto precisa chegar no mercado, mas quais são os pontos de atenção, assim, nesse início de caminhada? Bom, perfeito. Posso até trazer umas estatísticas de estudos que apontam as principais causas de mortalidade das startups.
a primeira, mais alta delas, é não conseguir encontrar um produto que se encaixa no mercado, né? Então, não criar algo que alguém queira, não criar uma solução que seja sustentável, seja viável e que gere valor para outra, seja pessoa, seja empresa, de modo a ter uma transação. Então, essa é uma das principais mortes. Então, não basta você ter uma ideia revolucionária se ela não gera valor. Pode ser, inclusive, valor social, é valor. Então, o aspecto de empreender é dar a cara a tapa para o mercado, para mentores, para outros empreendedores e se erguer, esse tapa, engrossar o couro e você se tornar capaz de aprender com as dores, aprender com os tropeços e conseguir ir guiando nesse caminho para encontrar qual que é a melhor forma de entregar valor para o seu cliente, para o mercado, de capturar esse valor, uma transação monetária e formar um negócio de fato sustentável. Então, uma das maiores causas de mortalidade de startup é justamente essa, criar soluções que ninguém quer. Então, a grande atenção que eu coloco é justamente nisso. Então, ter menos apego e medo de roubarem a ideia. A ideia, por si só, ela não vale nada, ela precisa ser executada, precisa ser colocada à prova. Então, espalhem a ideia para o máximo de pessoas possível, ouçam as opiniões e pessoas possíveis, não é família, por favor, que família vai te adular. Então, conversem com outras pessoas, tentem conversar com quem vocês acham que são seus potenciais clientes, para vocês terem feedbacks reais, irem refinando. Então, esse processo na inscrição do Centelha 2 vai ser muito bacana, vai dar maior embasamento para a sua escrita, para a sua defesa, de que você entende o problema que você quer atacar, você entende quais são as melhores estratégias para atacar esse problema. Um outro ponto também de atenção e uma das grandes taxas de mortalidade de negócios inovadores é time. Então, desalinhamento entre sócios também é um dos problemas que mais mata negócios inovadores e negócios como um todo. Então, traga com você pessoas boas, pessoas tecnicamente boas, pessoas que tenham integridade, sejam pessoas corretas, com ética, porque é uma jornada longa, então você precisa ter do seu lado pessoas que você confie, que você respeite, para conseguir guiar esse negócio. E claro, no Centelha, o time também é muito avaliado, tem um peso significativo, então traga pessoas complementares a você. A jornada de empreendedor, no início você veste vários chapéus, mas é importante já trazer pessoas complementares. Então, no segmento de startups, tem essa base tecnológica, então é importante ter uma pessoa que entenda mais tecnicamente, seja desenvolvedor, seja um especialista em tecnologia no segmento que você está, ter pessoa que tenha um viés também comercial, um viés que entenda de estratégia. Então, é essencial que tenha um time capaz para poder executar essa solução. Uma ideia sozinha não vale nada, o que vale é a execução. Não, perfeito. E agora, no dia 10 de agosto, então, durante o segundo FAPEG Summit, acompanhem nas redes sociais, nas páginas oficiais da FAPEG, a programação do evento. Vai ser lançada a segunda edição do programa Centelha. Serão 50 projetos fomentados, ou seja, 50 ideias que se transformarão em um CNPJ. E para a gente fechar aqui, Wagner, os resultados da Industry Care após a participação no Centelha. Como tu viu esse crescimento da empresa e quanto disso, de fato, está intimamente ligado com a participação no programa? Bom, como eu comentei, a gente usou o recurso Centelha para melhorar a nossa tecnologia. Então, um dos pontos que é mais tangível, mais fácil de mostrar, é que a gente contratou com o recurso Centelha uma agência especialista em design de interface de experiência que remodelou nossa solução, deixou ela mais simples, deixou ela mais fácil de utilizar, então simplificou esse fluxo. E quando, de novo, a gente fala de indústria, um ambiente que é conservador, que tem dificuldade de testar novos pontos, a gente tem que simplificar ao máximo o uso dessa solução para alcançar esses resultados. Então, graças ao recurso Centelha, a gente conseguiu contratar uma agência especialista que nos ajudou a refinar essa solução, e hoje a gente tem esse produto que está apoiando as indústrias.
Não, perfeito. Obrigado, Wagner, né, por participar conosco aqui, falar um pouco do case Industry Care, né, que foi uma das empresas selecionadas da primeira edição do programa Centelha, né, e de novo fica o convite, né, para quem está nos assistindo, para que acompanhe nas páginas da FAPEG, né, todas as notícias, né, as publicações referentes ao programa Centelha, que vai ser lançado então no dia 10 de agosto, a segunda edição, durante o segundo FAPEG Summit. Em nome da FAPEG, da presidência, o presidente Robson Vieira, presidente da FAPEG, da diretoria técnica e científica, o Marcos Arriel, nosso diretor, né, um prazer estar aqui falando na campus, né, falando do Centelha, e a gente se vê em breve no lançamento da segunda edição do edital. Até mais.